Qual foi o propósito da lei de Moisés? Ela foi acrescentada por causa das transgressões do mundo, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. E quem é esse descendente? Jesus. Ele foi o nosso descendente. Por isso que quando você lê nas Escrituras que o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê, é porque a nossa justificação veio desse descendente, Jesus. Ele foi a nossa justiça. Deus entregou a morte àquele que não tinha pecado para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Ele foi a nossa justiça, porque ele foi ressuscitado para a nossa justificação. A partir da crucificação e da ressurreição de Jesus, você recebeu o Espírito dele. E esse Espírito habita hoje em você, a partir do momento que você confessa com a sua boca e que você crê com o seu coração. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então aqui você compreende que quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida em mim, produziu morte, porque você ainda era natural. Você era natural, gente, você ainda não era espiritual. Então, se você achar que você vai ser justificado por uma lei escrita, a letra vai te matar, porque você tem que nascer. E como é que você nasce? Você nasce através da tua confissão da palavra, você vai confessar com a tua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou Jesus dentre os mortos. Você vai ser salvo, porque com a boca você vai confessar para a salvação e com o coração você vai crer para a justiça. Entende? É assim que você vai fazer o Espírito nascer em você. Se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou eu mais quem o faz, mas o pecado que habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o bem que desejo fazer, não consigo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se não faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, me tornando prisioneira da lei do pecado que atua nos membros do meu corpo. Desaventurado homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu próprio, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Então aqui você entende que já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne do homem natural, Deus o fez enviando o seu Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne de Jesus, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive de acordo com a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque ela não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão mais sob domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se vocês não têm o Espírito de Cristo, vocês não pertencem a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se aquele que ressuscitou a Cristo habita em vocês, ele dará vida aos seus corpos mortais por meio do Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, não estamos mais em dívida para com a carne para viver sujeito a ela. Porque se vivemos de acordo com a carne, vamos morrer. Mas se pelo Espírito de Deus fizermos morrer os atos do corpo, nós vamos viver, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque você não recebeu um Espírito que te escravize para novamente você temer. Você recebeu um Espírito que te adota como filho, que te torna filho, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O Espírito de Deus testemunha ao Espírito de Jesus que nasceu em você, que você hoje é filho, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, meu irmão. Então é isso, você tem que compreender que a letra mata, no sentido de que o velho homem não tem como experimentar essa lei que é boa, justa e santa. O homem natural ele não tem capacidade, porque ele é carnal.
Contudo, essa lei é espiritual. E o homem carnal, ele não é espiritual. Ele foi vendido como escravo ao pecado. Mas quem te comprou? Você foi comprado por um alto preço. Jesus te comprou pelo sangue dele na cruz. Então, quando ele te compra, ali ele te justificou. Porque Deus ressuscitou Jesus. Então, ele foi ressuscitado para a nossa justificação. Entendeu? É isso que a gente compreende. Mas no momento que você confessa Jesus com a tua boca e você crê nele com o teu coração, porque você está confessando, você está declarando vida, você está semeando, e você é uma semente, porque você é uma semente de trigo, você já é um eleito, meu irmão, você foi eleito antes da criação do mundo, você foi escolhido em Cristo, antes da criação do mundo, para você ser santo e irrepreensível na presença de Deus. Ele te predestinou para ser adotado como filho. Entende? Então ele está falando, ele te escolheu, Deus te escolheu em Cristo antes da criação do mundo. Aqui é eleição, você é um escolhido de Deus, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas você é perseverante, você é a semente que dá fruto bom, você não é vazio. Lembra a diferença do joio para o trigo? É que o joio não tem semente, ele é vazio, meu irmão. E o trigo tem semente, ou seja, ele dá trigo. Por isso que você dá frutos. E o joio não dá frutos, porque ele é vazio, ele não tem essência, ele não tem unção, ele não tem o dom, ele não tem a chama do dom de Deus. Mas o trigo tem, porque ele deu frutos bons, porque a árvore boa dá fruto bom. O trigo, ele é a semente que dá bons frutos. Então você vai dar agora frutos do Espírito, porque você vai viver no Espírito. Então se você vive no Espírito, você tem que andar no Espírito. E a partir daí, você vai viver pela lei do Espírito de vida e não pela letra, porque a letra vai matar o homem que não é espiritual, entende? É aí que é a questão. Essa letra mata, porque ela vai matar o velho homem que ainda não é espiritual. Porque ele ainda é escravo desse pecado que atua nos membros do corpo dele. Mas a partir do momento que ele confessa Jesus, que ele crê em Jesus, porque ele recebeu a palavra pela fé, porque você creu naquilo que você ouviu, ou seja, a palavra da verdade, o evangelho da verdade que liberta, que transforma, aí é um processo, é um relacionamento, é um crescimento espiritual, você vai nascer para essa nova realidade, para essa nova verdade que Deus te trouxe, que foi a palavra dele, que é o próprio Jesus. Aí sim você vai começar a dar frutos, meu irmão. Entendeu? E esses frutos é para a eternidade. É um relacionamento aqui sincero e verdadeiro do teu coração. Mas somente depende agora de você dando esse primeiro passo, de viver esse amor na tua vida, esse evangelho de fato. Não depender de religião, de pessoas, de lei, que você compreende agora que a letra mata. Quem é que a letra mata? Ela mata o homem natural, o homem carnal. Por isso que fala que a letra mata, mas o espírito vivifica. Não é que a lei, que é boa, justa e santa, que é espírito e vida, ela não vai te matar, mas ela não mata você hoje, meu irmão, que é espiritual. Hoje você é espiritual, eu e você somos espirituais, porque nós nascemos do Espírito. Porque quem está te conduzindo, quem te convence de tudo aqui? É a lei do Espírito de vida, que Deus colocou na tua mente e a descreveu em teu coração. É Ele que nos convence. Não é mais ninguém que vai te dizer o que você tem ou o que você não tem que fazer. E sim esse Espírito de vida que habitou em você, que está em seu coração e na tua mente. Então agora você já compreendeu aqui comigo que a letra mata o homem natural. É esse homem carnal que ela mata. Porque assim como a fé sem obras é morta, o corpo sem o espírito é morto, meu irmão. Sem o espírito de Deus aqui, você está morto espiritualmente. Ele não vai te conhecer, porque ele só te conhece se você tiver o espírito de Jesus habitando em você. Então é isso. Se você declara a Deus, você tem que praticar esse amor perfeito, esse elo perfeito dos frutos do Espírito que você vai dar. Que é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, fidelidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Porque você foi crucificado com Cristo. Já não sou eu que vivo. A vida que eu vivo no corpo, hoje eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. É aí que você agora está vivendo no Espírito. Então, quem te convence aqui, como eu já falei? Quem te convence do pecado, da justiça e do juízo?
a lei do espírito de vida que Deus colocou na tua mente, escreveu no teu coração. A fonte está no teu coração hoje, meu irmão. Lembra que você nasceu. Você é uma semente de trigo, você caiu na terra, você morreu, porque se o grão de trigo cair na terra e não morrer, continuará só, mas se ele morrer, ele dará muitos frutos. São os frutos do Espírito que você vai dar, que eu já falei, que começa pelo amor. Então, quando você começa a dar esses frutos, você vai glorificar o nome de Deus, e ele vai acrescentar na tua vida. Então, ele diz pra gente, vocês foram comprados por um alto preço, então não se torne escravo de homens, mas glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Nós fomos comprados por um alto preço, não se torne escravo de homens. Mas aí, a gente não tem que servir, mas quem vai te dizer como você vai fazer, do jeito que você vai fazer, é Deus, e não o homem. Não é o homem que vai dizer como você tem que seguir a partir do momento que você tomou alguma decisão. Não é um homem que vai dizer o que você tem ou o que você não tem que fazer, e sim é Deus, por meio do Espírito Santo que habita em nós. É isso que ele está falando, para a gente não se tornar escravo de homens, porque Deus nos libertou. Você foi liberto da lei, do pecado e da morte. Agora, você vai servir o seu próximo, você vai amar o seu próximo mediante essa palavra, que é Espírito e vida, que está nas Escrituras Sagradas, porque ela é feita para te instruir, para te repreender, para correção no ensino, para instrução na justiça. É uma vida de disciplina que Deus está te conduzindo a partir de agora que você nasceu. Mas lembra que você ainda continua com um corpo pecaminoso. Você ainda tem uma carne aí que é natural, que tem um pecado, que é o espinho, não sai, está na carne. Então você vai conviver com esse pecado, mas você não vai ser guiado mais pelos desejos e paixões da carne que está no velho homem, porque você morreu para essa velha natureza, você foi crucificado com Cristo. Então aqui ele pediu 3 vezes para Deus tirar aquele espinho da carne de Paulo. Mas o que foi que Deus disse aqui para Paulo? Paulo, a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, meu irmão, quando você entende que você é natural, que você é dependente de Deus, porque você tem um espírito limitado, né? O espírito do mundo. Porque se você ainda não tem o espírito de Deus, você tem um espírito procedente ainda do mundo, do engano. Então, aqui ele está dizendo, Paulo, a minha graça é suficiente a você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza do homem natural. Porque quando você se rende, quando você se humilha, porque você entendeu que você é limitado, e sem Jesus você não pode fazer coisa alguma, porque quando você depende dele, quando ele te dá esse espírito sem limitações, aí você vive de fato as promessas de Deus, entende? Então ele está falando aqui que você tem um espírito procedente do Pai, que veio por intermédio de Jesus. Então nele você vive, nele você anda, nele você existe, meu irmão. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. A ele seja glória para todo sempre. Amém. Então aqui você compreende que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza de homem natural. Pois quando eu sou fraco, é que sou forte. Porque eu não tenho que me gloriar no meu eu, no meu ego, no meu orgulho, nesse homem que é insensato. Esse homem, ele só faz coisas para seu próprio benefício. Então é isso. Quando eu entendo que eu não faço nada de bom, e sim a bondade de Deus vai se aperfeiçoar no meu homem natural, nesse eu, aí eu vou me fortalecer nele, porque é ele que me fortalece, entende, irmão? Então ele continua, portanto, eu me gloriarei ainda alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Olha só, quem é que vai repousar em você, meu irmão? É o Espírito da graça, por isso que a graça é suficiente a você. Então quando esse Espírito repousa em você, você vive nele, ele vive em você, vocês são um só, conectados em um só coração, vocês se tornaram um com Cristo, você é um com Cristo, porque aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. Então ele está falando aqui, por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte, porque eu sou dependente dele, eu já entendi que tudo é dele, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, quando eu entendo que eu sou fraco e ele é forte, porque eu vou me aperfeiçoar na força de Deus, não na minha própria força, aí que você muda esse destino, esse teu destino que você está vivendo, porque você entende que você não vai se apoiar na tua vontade, e sim na vontade de Deus, porque a vontade dele é a melhor. Os planos dele são superiores aos nossos, entende? Então é isso que ele quer falar, que eu sou fraco, pois quando sou fraco é que sou forte, para que a força de Deus se aperfeiçoe nessa minha fraqueza, porque eu vou viver os planos dele, os sonhos deles, o que ele já predestinou e que ele já preparou para mim, que são maiores do que eu imagino. Como diz na palavra, que nem olhos viram, nem ouvido ouviram, e nem mente nenhuma imaginou que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque você está aqui
nesse elo, nesse relacionamento, nessa perfeição da Trindade, né, de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo em nossas vidas. Porque você está sendo conduzido agora pela lei do Espírito de vida, meu irmão. Então, isso aqui é uma questão que a gente tem que compreender, mas só quem consegue compreender é quando você vai para a palavra. Quando você medita nessa palavra dia e noite, e a partir daí Deus vai revelar todas as coisas para você. Porque ele fala que ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Ele tem o desejo de revelar todos os segredos ocultos da palavra dele para você, mas somente ele só vai revelar para aquele que estiver com o coração alinhado com o Filho de Deus, com Jesus, com o Espírito de vida que ele colocou no teu coração, porque a fonte está no coração. Então, no momento que você tiver esse alinhamento de coração e de alma, unido aqui, conectado em um só propósito e unido em um só coração, aí ele vai revelar todas as coisas para você. É um processo, é um relacionamento incrível, de muito aprendizado, de muita perseverança e de muitas descobertas incríveis a partir desse momento que você vai realmente querer viver esse elo desse amor perfeito da bondade de Deus em nossas vidas. Então, vamos sempre meditar, nos relacionar e viver de fato esse evangelho que liberta, que transforma e que nos purifica, que nos edifica todos os dias das nossas vidas para a honra e glória do nosso Senhor. Amém.